Se a gente perdesse quilos pela correria contra o tempo com o crochê, com certeza nas últimas horas eu teria perdido uns 10 quilos, né, Heitor? Uhum. Vambora lá conferir. Olá, eu sou Daniele Freitas e você está aqui no The Arte Crochê. Seja bem-vindo à minha lavanderia, ao meu ateliê, ao meu cantinho do crochê e, claro, vem fazer parte do nosso cantinho se inscrevendo aí no canal se você ainda não foi inscrito e está chegando agora. Peço logo de cara a todo mundo, antes de contar os acontecimentos aqui das últimas horas, que você já deixe o seu like aí e o sininho ativado para você ser avisado sempre que vier vídeos novos aqui no canal. E tem vídeo toda semana, tem vídeo de feira, tem vídeo das últimas produções, é muito recheado e é muito legal e é cheio de dicas também. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês o que aconteceu aqui anteontem. Meu Deus! Gente, olha só. Eu trabalho em feira, vendendo peças na feira, vendo também no WhatsApp, para as pessoas assim conhecidas que têm o meu contato. Graças a Deus, quem já me conhece está passando o meu contato para os seus conhecidos e cada vez mais a gente está expandindo. E eu também vendo pela Shopee. E anteontem já foi um dia assim meio atípico. Primeiro, durante o dia não, eu produzi aqui as peças, adiantei bastante coisa e quando, gente, chegou ali assim no final do dia, me deu aquela vontade de dar uma limpada na casa, meio que uma faxina na casa. Organizei coisas que já no começo da noite, sabe, já eram umas 6 e pouca assim. Já comecei a organizar um monte de coisa, limpar onde a gente quase não limpa lá pro fundo do armário, passei pano em tudo, fui fazendo várias coisas. E aí, quando chegou ali por volta de 8 e pouca, foi uma coisa rápida, sabe? Mas eu tava bem ágil, assim, bem agitada. Então, não foi aquele faxinão de todos os cantinhos, mas eu consegui fazer bastante coisas. E quando foi ali por volta de 8 e pouca, eu já tinha terminado, as crianças estavam brincando, estava tudo tranquilo. E aí eles pediram para poder continuar brincando por mais tempo. Porque geralmente quando dá ali por volta de 10 para as 9, assim, a gente está colocando as crianças para dormir. Mas como estava tudo tranquilo e eu estava também querendo dar uma relaxada, dar uma descansada, a gente deixou, as crianças ficaram ali brincando. E eis que por volta de 10 e um pouquinho, já tinha passado das 10 horas, eu já ia mesmo colocá-los para poder dormir. Eu peguei o celular e vi que tinha entrado uma encomenda pela Shopee. Aí quando eu abri, logo assim no início, aí apareceu lá, porta-copos. E eu tranquila, beleza, porque porta-copos é uma coisa pequena, eu tenho alguns já prontos, só vou ver o que é para poder já programar minha mente para o que eu vou fazer ou mais tarde, depois que as crianças dormirem, ou amanhã. Por quê? Geralmente quando eles dormem, eu começo a fazer, adiantar algumas coisas, porque é um momento que eu não fico parando toda hora, não tem ninguém chamando, né? Não tem vários acontecimentos, vários eventos aqui. Então, eu ia colocá-los para dormir, geralmente eu fico no quarto até eles dormirem e depois eu ia adiantar alguma coisa e já fui olhar o que era. Só que quando eu comecei a olhar o que era o pedido, eu vi lá, tava lá, porta-copos, é a primeira variação de cor, por exemplo, marrom. Aí fui subindo, tinha mais itens, aí veio e 6 unidades da primeira cor. Aí veio a segunda cor, mais 6 unidades. Veio a terceira cor, veio a quarta cor, veio a quinta cor. Gente, que eu não parava. Aí eu fiquei, ué, é um bug do sistema. Deve ter dado algum tipo de erro aqui. Aí peguei, saí do aplicativo, voltei de novo. Eram 9 variações de cores. Aí eu chamei meu marido e eu olho isso aqui. São 9. 9 variações de cores e cada cor 6 unidades. Aí eu pensei, beleza, parece ser bastante coisas. E vamos então abraçar a matemática aí pra gente poder saber como que vai resolver esse caos. E aí eu fui fazer as contas, gente. 9 cores com 6, 9 vezes 6 é 54. Eu precisava de 54 porta-copos. Até aí, a minha mente pensou assim, beleza, porta-copos é uma coisa pequena. Então, mesmo sendo mais de 50, é pequeno, dá pra fazer. Só que
quando a gente faz um pedido na Shopee até 11 horas da manhã, se aquilo não tiver sob encomenda, o vendedor tem que mandar no mesmo dia. E se for depois de 11 horas da manhã, ele tem até o fim do próximo dia útil. Como ontem aqui foi uma terça-feira, esse pedido foi feito numa terça-feira à noite, eu tinha até o final da quarta-feira para poder enviar. Então pensei, tá bom, 54 eu tenho que enviar até as 18 horas, porque o local mais próximo aqui que eu envio os pedidos, ela fecha às 18 horas. Aí eu, beleza. Aí o que eu fiz? Corri aqui fora, porque a minha lavanderia fica aqui pro lado de fora da casa, e fui ver o que eu tinha pronto. Aí fui empolgada, peguei a bolsinha que ficam os porta-copos e, gente, das variações, na verdade eu só tinha 9 porta-copos prontos. Só que os 9 também não eram todos da cor que ela queria. Eu tinha 6 de uma das cores que ela queria, que era o lilás, e os outros 3 eu tinha amarelo, que também era uma das cores que ela queria. Só que é um amarelo que eu não tenho mais, então eu só tenho aqueles 3 e ele era de uma marca e o amarelo agora que eu tenho é de outra marca e é totalmente diferente. O que eu tinha é um amarelo assim mais fechado e agora eu tô trabalhando com um amarelo mais aberto, então não dava nem para poder aproveitar aqueles 3 amarelos, eu tinha que começar também o amarelo do zero. Então dos 54 eu só tinha 6 porta-copos prontos e precisava fazer 48. Aí continuei na matemática, tudo bem, 48. Quanto tempo eu levo para poder fazer um porta-copo? Gente, depois me conta aí quanto tempo vocês levam para poder fazer um porta-copo do modelo que eu vou mostrar aí para vocês daqui a pouco. Mas eu levo 15 minutos ali do começo até o final. Ele já tá arrematadinho, cortadinho, todo direitinho. E aí eu comecei a fazer as contas, né, gente? Eu só consigo, então, se eu levo 15 minutos, eu só consigo fazer 4 porta-copos por hora. E eu preciso fazer 48 porta-copos. Nem sei se eu sei fazer essa conta. Vamos lá. 4, 8, 12, 16, 20. Em 5 horas eu só ia fazer 20 porta-copos. Em 10 horas eu ia fazer 40 porta-copos. Eu precisava então de 12 horas para poder fazer os 48. Aí, beleza. 10 e pouca da noite. O que eu vou fazer? Aí fiquei pensando com os meus botões e pensei, o que eu vou fazer? Eu vou começar a adiantar alguma coisa. Só que eu também eu tenho uma alergia de pele já há muitos anos. Então, periodicamente, assim, de 2 em 2, 3 em 3 dias, eu preciso tomar um remédio. E o remédio que não dá sono tinha acabado. E a alergia já estava começando a atacar. Então, eu precisava tomar o remédio que tinha aqui, que é um que dá sono. Aí, beleza, né? A gente tá com sono e a gente precisa trabalhar. Apesar de, assim, eu ser mais noturna, gostar de trabalhar mais à noite, durante o dia, principalmente de manhã, eu sou mais devagar. Eu pensei, não, tá, vou começar pelo menos alguma coisa. Gente, comecei. E aí eu terminei à noite, assim, já era mais de 2 horas da manhã, tá? Eu tinha conseguido fazer, dos 48, eu tinha conseguido fazer 14. Então, beleza, faltavam ainda 34, né? 30, 44, 40. Ainda faltavam 44. Porque eu parei? Já estava bem tarde, eu precisava acordar às 7 horas para poder colocar o meu filho mais velho para a escola. E assim, não ia adiantar eu passar a madrugada ali, não estava fluindo mais. Comecei a ficar mais lenta, eu tava levando mais que 15 minutos para poder fazer eu comecei a errar pontos, começou a me estressar porque o barbante, 2 ou 3 barbantes começaram a vir com parte remendada e de marcas diferentes, depois também eu vou mostrar para vocês quais eram, como que ficou. E aí começou, eu não sei se era porque eu tava assistindo o vídeo junto, começou a me dar uma tontura. Parecia assim que as coisas estavam meio girando, saindo do lugar. Nossa, isso não vai funcionar, eu só vou perder sono, não vou conseguir fazer nada. É melhor então eu parar por aqui. E aí, minha gente, fui dormir. Acordei, a criança foi pra escola e aí eu deitei de novo com a criança número 2, porque não sei por qual motivo ele acordou cedo, ele não é de acordar tão cedo assim. E aí eu pensei, vou deitar com ele e assim que ele pegar no sono, eu levanto e já começo a continuar, né, com a minha produção. E aí, minha gente, a criança demorou a dormir, eu acabei dormindo junto, já acordei, já era umas 9 e pouca da manhã e já tinha perdido aí umas 2 horas. E 2 horas significariam já 8 porta-copos prontos.
Terminou amanhã e eu parei para poder almoçar bem rapidinho e aí eu só tinha feito de manhã, eu acho que 2 variações, eu acho que 10 ou 12, eu acho que eu nem tinha terminado uma inteira e ainda tava faltando bastante coisa, gente. Deixa eu ver aqui, tava faltando ainda 1, 2, 3, 4 cores, significava que ainda faltavam 24 porta-copos a serem feitos. E aí, entrou a tarde, e sabe quando a gente tá vendo assim um filme, uma série, que eles querem assim mostrar que tá passando o tempo rápido, e aí a gente vê assim o sol nascer e tudo isso, tudo correndo, passando, daqui a pouco tá entardecendo, tá anoitecendo. Foi a mesma coisa assim. Eu vi o sol da manhã, vi o sol da tarde, comecei a ver que estava escurecendo, e aí começou a bater o desespero, porque não daria tempo de entregar os porta-copos na menina que fecha às 18 horas. Então eu pensei assim, dá para poder entregar então, porque ela fica para um lado, mas se a gente for para o outro, fica um pouquinho mais distante, mas tem um outro local que lá fecha por volta de 7, 7h30. Minha gente, entrou, claro, à noite, e eu ali terminando, agora faltam 2, agora faltam 2 variações, já 12, tá faltando 10, e foi aquela coisa toda, e eu queria também gravar pelo menos assim um takezinho para vocês verem, ainda tinha a parte da embalagem para poder fazer. Eu só sei que eu tive que entrar no aplicativo e ver qual era a minha outra alternativa. Eu sei que tem possibilidade de deixar passar, eu nunca deixei passar assim a data de entrega. Então, pelo menos no aplicativo fica escrito que é cancelado automaticamente. Eu não sei se a própria Shopee ela cancela ou se ela manda uma mensagem para a pessoa, mas assim, eu não queria parar tudo para poder ficar pensando nessa possibilidade. Eu queria correr o quanto desse para poder ver o que eu conseguia fazer. E aí eu achei um local que eu nem sabia, é aqui mesmo no bairro, só que aí é mais distante do que esses outros 2 lugares, que lá é um mercado e funciona até as 22 horas. E eis que a minha salvação chegou, porque até as 22 horas eu conseguiria fazer. Meus cálculos eram que por volta de 8, no máximo 9 horas, se desse tudo errado, eu teria terminado. Então, gente, fui meio que salva pelo gongo, mas consegui terminar. Você é louca? Não, gente. O que aconteceu? Eu costumo deixar um estoque pronto. Se lá estava pronta a entrega, eu costumo deixar pronto. Se fossem uns trilhinhos de mesa, eu gosto de deixar pelo menos, se não tiver todo pronto, pelo menos como que fala? As partes ali, eu trabalho com aquele trilho folha, então deixar pelo menos assim o máximo 5 carreiras já pronto, para se entrar um pedido, eu só passar depois as bordas e tal, e tá adiantado. E os porta-copos, eu tinha muita coisa aqui. Só que nas últimas semanas eu não percebi que foi pingando, assim, porque geralmente na Shopee o pessoal pede assim, um porta-copo, 2, 4, no máximo às vezes pedem 6, então é uma coisa que eu gosto sempre de ter 7 de cada cor já pronto. E vou levando também pra feira, né? Pra poder ter sempre ali os 6. Só que nos últimos dias foi saindo assim aos pouquinhos. E eu empolgada fazendo as outras coisas, outras encomendas, eu não percebi o quanto já tinha saído. Eu não sabia que eu só tinha 9 porta-copos ali à pronta entrega, né? Assim, já prontos. Eu achei que tivesse mais. E aí foi essa correria. No meu anúncio dos porta-copos, eu não consigo colocar eles por encomenda. Então é uma coisa mesmo que eu vou ter que trabalhar para poder repor, para poder ter aí e não ficar tanto no perrengue. Porque eu deixei lá, não liguei dele, tá sob pronta entrega, porque é uma coisa rápida de fazer e eu sempre tenho um pouquinho. Então geralmente eu só completo, faço mais 2, faço mais 1 para poder completar e mandar. E eu nunca tinha pensado na vida que um mesmo comprador comprariam 9 variações com 6 unidades cada um, porque geralmente até hoje só tinha acontecido assim, uma pessoa vai lá compra 6, uma pessoa vai lá compra 4, compra um só. Eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, nem me passava isso pela cabeça. Então assim, fiquei feliz porque foi uma compra assim grande, mas gente, foi uma loucura. Mas graças a Deus tudo deu certo, foi correria, mas eu consegui. Então eu vou mostrar agora pra vocês que quando eu vim aqui fora pra poder ver o que eu precisava,
eu coloquei tudo dentro dessa caixa para poder levar lá para dentro, para poder começar a fazer à noite. Então, eu vou agora virar a câmera para vocês verem as cores, qual material que eu usei, porque tem acho que umas 3 ou 4 marcas diferentes aqui, e depois vocês vão ver o resultado final. E aqui, minha gente, são as marcas que eu falei para vocês. Na verdade, aqui tem 1, 2, 3, 4, tem 5 marcas diferentes. Essa daqui que eu usei é o Pink, da Supremo. Esse daqui de trás é o Tiffany. Esse Tiffany é da Apollo. Esse amarelo bebê é Minas Sul. Esses dois aqui, o amarelo e o cru, são da Criativa. Esse amarelo talvez não apareça para vocês, mas ele tá um amarelo bem forte. Ele não tá apagadinho, não. E aqui nós temos Euro Roma, que foi o marrom, o verde água claro e o azul piscina. E a outra cor, que foi o lilás, eu já não tenho mais ele aqui. Era Piratininga. Foi a única vez que eu usei Piratininga aqui. E tinha certinho 6 porta-copos lilás ali. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 aqui, que esses são Eurohomas. E o da Piratininga, 6. O que eu dei de brinde para minha cliente foi uma toalhinha igual a essa. Ela tem mais ou menos 18 centímetros, nessa cor mesmo, amarelo bebê. Eu não tinha mais tempo para poder fazer nada, então tive que pegar alguma coisa que tivesse pronta para poder enviar para ela. E aqui, ó, o que eu mostrei para vocês. Tive problema, ó, com a Supremo. Olha aqui, um nó aqui no meio do caminho, tava aqui no início. Tive problema com a Euro Roma, ó, que esse verde água claro, é da Euro Roma. Eu já estava aqui já para poder iniciar a última carreira. Ele também estava com um nó aqui que eu cortei. Aí tive que parar. E com o cru da Criativa foram 3 vezes. Eu comecei, ó. Isso aqui tá separado. Eu comecei esse pedacinho aqui, aí tinha nó. Comecei nesse outro aqui, tinha nó também. Comecei esse daqui, ó, já tava no final, já tava na 4ª carreira, só faltando essa volta aqui, e ele também tinha nó. E aí eu não gosto pra porta-copo. Assim, se fosse um pano de prato, não, gente, hein? Se fosse um tapete, eu até continuaria trabalhando, mesmo com nozinho, reforçaria, de repente ali o nó, daria aquele nó de tecelão, mas como é um porta-copo, uma coisa que vai ficar ali mais à vista, né, mais na nossa mão, eu não gosto. Eu prefiro parar o trabalho e depois eu vou usar essas sobrinhas aí, de repente, para poder dar de brinde. Por exemplo, nesse daqui eu tiro a última volta, esse daqui, ó, eu tiro essa voltinha aqui e faço só uma outra borda, aproveitar que eles já estão assim, ou uso mesmo num projeto que eu tenho, que já tá ali, que vai sair para vocês nas próximas semanas, de pegar pedacinhos assim, unir e fazer uma peça que não é aquele tapetão que o pessoal gosta de fazer. É uma outra coisa que eu vou fazer aqui de teste, trazer para vocês para poder ver se vai dar certo. Então agora vamos lá olhar como que ficou o resultado desse monte de porta-copo, gente. Foi uma maravilha. E aqui nós temos o resultado final de toda essa produção. Como eu tinha dito para vocês, os lilás já estavam prontos e aqui foram todos confeccionados nesse tempo aí recorde. A cor pink, aqui estão os marrons, o cru, azul piscina, amarelo, verde água claro, o amarelo bebê e o verde água escuro, que alguns conhecem como Tiffany ou verde jade. E aqui, ó, essa produção maravilhosa de encher os olhos, encher mesmo, né, gente? Porque foi muita coisa produzida. 54, só esses 6 aqui que deram um alívio, e o restante, os 48, foi fogo na agulha. Obrigada, então, por chegar aqui. Deixa o seu like, porque essa produção aí, nessa quantidade, em tempo recorde, merece o seu like, o seu compartilhamento, a sua hypada aí, ativa o sininho e obrigada por estar aqui. Deixa aí nos comentários
qual foi a sua cor preferida. Esse marrom, gente, ele é bem suspeito, dá vontade de morder, né? O cru também fica muito lindo, todas as cores têm a sua beleza, mas eu quero saber aí de você qual é a sua cor preferida. Bora fazer uma votação? Um grande beijo e até a próxima!